Bom dia a todos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus seja sobre nossas vidas, que Ele derrame o seu amor sobre nós e que o Teu Santo Espírito nos abençoe e nos encha nesta manhã. Nós vamos louvar o Senhor nesta manhã e vamos também meditar um pouco na Sua palavra. E desejo de coração que Ele fale a você, que Ele traga reânimo, renovo, que Ele traga alento à sua alma nesta manhã, em nome de Jesus. Nas nossas igrejas, esse tempo em que o seu povo se encontra em isolamento, nós rogamos que o Senhor abençoe as nossas famílias, que o Senhor fortaleça os nossos relacionamentos, que o Senhor fortaleça a nossa fé,
Que o Senhor, ó Deus, nos instrua para que o nosso coração tenha paz. Que o Senhor traga reânimo nas nossas casas, para que possamos então descansar no Senhor. Que o Senhor afaste de nós toda angústia. Que o Senhor afaste, ó Deus, das nossas casas todo o mal. Livra-nos, ó Deus, das tentações. Livra-nos, ó Deus, das aflições. Guarde, ó Pai, o teu povo, as nossas famílias, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém. Amém. Meus queridos, o Salmo 128 nos diz assim: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida. Vejas os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. Amém.
para mim. Em tempos de isolamento, fica ainda mais claro o quanto precisamos um do outro, o quanto nós dependemos de um momento de culto para nós estarmos juntos, para nos completarmos mutuamente, para então desfrutarmos da bênção, da graça, da paz de Deus sobre os nossos corações. É de fato um hino que traz à memória o nosso tempo de comunhão aqui. Mas também é uma oportunidade para você abençoar a sua família, é uma oportunidade para você dizer aí na sua casa o quanto você precisa da sua esposa, do seu esposo, o quanto você precisa dos seus filhos e o quanto você, filho, precisa dos seus pais. Bem, nesta manhã, meus queridos, eu quero meditar com vocês uma passagem que provavelmente vocês já conhecem bastante. Passagem de 1 Samuel, capítulo de número 30, quando Davi se reanimou no Senhor seu Deus. Nós estamos falando nestas manhãs sobre família e há alguns exemplos bons que devem ser imitados, e nas Escrituras nós temos alguns exemplos ruins do que nós não podemos fazer, né? Hoje nós vamos olhar algo que Davi fez, que de fato trouxe renovo ao seu coração, mas é provável que numa outra ocasião possamos ver algo que talvez o próprio Davi tenha feito e que não deve ser imitado por nós, na nossa casa, na nossa família. Bem, eu vou ler apenas os versículos de 1 a 6 do capítulo 30 de 1 Samuel. Diz assim: sucedeu, pois, que chegando Davi e seus homens ao terceiro dia a Ziclag, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul e Ziclag, e a esta ferido e queimado. Tinham levado cativas as mulheres que lá se achavam, porém a ninguém mataram, nem pequenos, nem grandes, tão somente os levaram consigo e foram o seu caminho. Davi e seus homens vieram à cidade e ei-la queimada, e suas mulheres, seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram, até não terem mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita. Davi muito se angustiou, pois o povo falava em apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas. Porém, Davi se reanimou no Senhor seu Deus. Porém, Davi se reanimou no Senhor seu Deus. A ocasião em que Davi permaneceu nas ruínas fumegantes de Ziclag, provavelmente foi uma das mais desencorajadoras de sua vida. Davi estava sendo perseguido por Saul e por todo o seu exército. Ele então, pouco antes, procura refúgio em Aquis, rei dos filisteus, e este rei recebe Davi e aparentemente esse rei passa a confiar em Davi. Houve uma guerra em que os filisteus deveriam sair ao combate e Davi estava ali para lutar ao lado deles, porque Aquis acreditava que Davi estava agora defendendo os filisteus, como se Davi tivesse mudado de lado. Na verdade, tudo isso vai nos mostrar, quando lemos a história inteira, é que Davi estava mais uma vez usando de uma estratégia para conquistar ainda mais terras para Israel. Fato é que quando os filisteus saem para o combate e já haviam andado
3 dias, aproximadamente 100 quilômetros, eles se encontravam então em Afeca. Os soldados filisteus começaram a levantar dúvidas sobre Davi e disseram que não queria a companhia de Davi, porque provavelmente Davi iria se unir aos inimigos para derrotar os filisteus. Davi é o grande herói de Israel, você deve se lembrar disso. Davi é o grande herói da batalha contra Golias, que destruiu os filisteus. Os filisteus não esqueceram disso. Então disseram para Davi voltar para sua casa, voltar para a sua terra, e Davi estava em Ziclag. A terra de Davi ficava no território dos filisteus nessa ocasião. O próprio rei dos filisteus deu a ele a cidade de Ziclag. Volta Davi então cerca de 100 quilômetros, mais uns 3 dias de viagem. Isso significa que pelo menos ele ficou afastado da sua família 6 dias, pelo menos. Nesses 6 dias, o que aconteceu? Bom, o texto aqui então diz para nós, no versículo 1, quando ele chega em casa em Ziclag, os amalequitas, um outro povo inimigo de Davi, inimigo de Israel, haviam então feito uma emboscada e atingiram de maneira grave, sem nenhum pudor, sem nenhuma piedade, eles atingiram a cidade de Ziclag, queimaram, feriram pessoas e levaram as mulheres cativas, levaram as crianças cativas, e é nesse contexto que Davi chega. Quem sabe já tenha avistado um pouco de longe a fumaça subindo da cidade, mas fato é, ele chega ali, encontra essa cidade queimada, e ele não encontra os seus filhos, ele não encontra sua esposa e os seus homens, 200 homens que estavam com Davi, não encontram seus filhos e suas esposas, de modo que o que vemos é um ataque impetuoso do inimigo contra a família de Davi, contra a casa de Davi, contra a cidade de Davi, um ataque sem a menor piedade, mas tem uma razão para isso. Quando você volta os seus olhos alguns capítulos atrás, no capítulo 27, versículo de número 6 ao versículo de número 9, diz que Davi estava aliado com Aquis, o rei dos filisteus, e eles então invadiram a cidade dos amalequitas e derrotaram os amalequitas. O versículo de número 8 diz: subiu Davi com seus homens e davam contra os jesuritas, os gersitas e os amalequitas, porque eram estes os moradores da terra, desde Telã, na direção de Sur, até a terra do Egito. Davi feria aquela terra e não deixava com vida nem homem nem mulher. Tomava as ovelhas, os bois, os jumentos e os camelos e as vestes. Voltava e vinha a Aquis. Veja o que Davi fazia. Davi invadia a cidade dos amalequitas, destruía a cidade e também não deixava ninguém com vida, matava todos. Agora é a hora da vingança. Os amalequitas vieram contra Davi. Então, quando Davi chega na sua casa e percebe que a cidade está em ruínas, a cidade está queimada, e ele não encontra as mulheres, ele não encontra as crianças, há uma dedução muito lógica que é: houve vingança, eles vieram e mataram toda a nossa família, foi um ataque dirigido à família. Esse ataque gerou grande amargura no coração dos homens que estavam com Davi. O texto diz que eles estavam amargurados. O versículo de número 6, na parte inicial, diz assim: Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas. 200 homens de guerra, agora com o coração azedo, porque suas esposas possivelmente tenham morrido, seus filhos possivelmente estivessem mortos, assassinados, talvez até queimados, vivos ali. O fato é, esses homens estão com o coração amargurado, e eles resolvem fazer uma coisa: Davi é o culpado,
vamos apedrejá-lo, vamos nos vingar dele. A nossa tendência natural é essa aí. Quando as coisas ficam ruins na nossa casa, quando as coisas ficam ruins na nossa família, a gente, de maneira muito tendenciosa, procura alguém em quem colocar a culpa. Nós perdemos o foco do problema, nós perdemos o foco da situação, a causa real e como podemos tratar a circunstância, e começamos a ferir uns aos outros, começamos a disparar pedras, flechas, um contra os outros. O que podemos observar, meus queridos, nesses versos iniciais aqui, é que o inimigo não brinca, ele tem o intuito de destruir as nossas relações, as nossas famílias, os nossos casamentos, os nossos filhos, e os seus ataques não são leves, ele não tem piedade, ao contrário. Os nossos inimigos, ou o inimigo maior das nossas almas, tem o intuito direto de causar destruição. 1 Samuel capítulo 30, é o texto que nós estamos meditando nesta manhã, e podemos observar aqui graves feridas que o inimigo causou na família de Davi, de seus homens, e assim tem sido e tem chegado até as nossas famílias também. O inimigo tem causado graves feridas nas nossas famílias nos últimos dias, graves estragos nas nossas famílias ao longo dos anos. Há muitos casais que não vivem juntos, há muitos casais que não se comunicam bem, que não conseguem conversar, há casais que ficam 3, 4, 5 dias sem se falar, emburrados um com o outro. Há filhos rebeldes contra os pais, há filhos que se levantam para agredir os seus pais, há filhos que ignoram as orientações de seus pais, as ordens, as vontades de seus pais. Há outros que vivem se espetando entre os irmãos, um culpa o outro, um acusa o outro, brigam o tempo todo. Há famílias cujo linguajar é chulo, é profano, é baixo, é vergonhoso. Há feridas dentro das nossas famílias, há pessoas feridas nas nossas casas, há pessoas feridas nas nossas igrejas, há pessoas com o coração amargurado, como vimos aqui no versículo 6, há pessoas que não conseguem perdoar dentro das nossas casas, há pessoas que não conseguem ter uma perspectiva de futuro, por isso deixam que o azedume do coração venha até a boca, e eles começam a vomitar uma guerra verborrágica, e começam a atingir uns aos outros. Quem não supera os traumas, acaba gerando abusos, acaba gerando acusações. Quem não consegue perdoar, acaba virando um caroço de cajá. Você conhece cajá, aquela fruta? Já comeu cajá? À medida que você vai comendo cajá mais maduro e vai sugando ali tudo, ele fica com espinho para tudo quanto é lado, né? Tem gente que é assim, igual caroço de cajá, igual maxixe, igual casca de abóbora, de jaca, perdão. Há pessoas que são cheias de espinhos, há pessoas que são tão azedas no coração que você não encontra um lado para chegar até elas, porque tem medo do que vai acontecer. Quem sabe o inimigo tem atingido sua família de maneira grave. Esse texto então serve para nós pensarmos nesta manhã a respeito da nossa família. O texto não para por aqui, o texto diz no versículo 6, e essa é a parte mais importante que nós devemos focar: porém Davi se reanimou no Senhor seu Deus. Porém Davi se reanimou no Senhor seu Deus. Davi fez algo aqui extraordinário, e eu e você precisamos aprender a fazer isso aqui na nossa casa também, tá?
Mas para a gente aprender sobre isso, nós precisamos ainda voltar os olhos lá atrás, no versículo de número 4, porque para buscar renovo no Senhor, conforme está no versículo 6, você precisa olhar o versículo 4 e entender isso e viver isso na sua casa. Diz assim: então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram, até não terem mais forças para chorar. Eles choraram até não ter mais forças para chorar. O que isso faz de diferença aqui nessa história? Isso faz muita diferença. Faz muita diferença. Porque quem chora está dizendo que não se conforma com o que aconteceu. Quem chora está dizendo que o que está errado precisa ser mudado, precisa ser diferente. Às vezes nós estamos perdendo coisas nas nossas famílias e nós não choramos, nós não lamentamos pelas perdas. Muitas vezes nós estamos passando por algumas dificuldades nos relacionamentos e nós não lamentamos que tal coisa esteja acontecendo. Ao contrário, muitas vezes chegamos ao extremo até de dar asas para o coração azedo e dizer assim: agora ela vai aprender, agora fulano vai aprender. A gente está perdendo e quer perder ainda mais. Davi e os seus homens choraram até não ter mais forças para chorar. Falta muito choro nas nossas casas. Não me refiro a choro de criança, porque aqueles que têm filhos pequenos nesses dias devem estar cheios de choro de criança pequena em casa. Refiro-me ao choro de um coração que não entende como normal um grave prejuízo. Vamos pensar naquele adolescente que tira nota baixa e depois ainda sai rindo e mostra a prova para as pessoas, rindo. Ele debocha dele mesmo. Um adolescente que faz isso não vai chegar a tirar notas melhores nunca. Se ele tira nota baixa, ele precisa lamentar por aquela nota baixa para poder então fazer alguma coisa que possa dar-lhe condições de reagir. Se você no seu casamento está passando por tribulação, por apertos, e você sai fazendo chacota do seu casamento com seus amigos, com suas amigas, e você ri da desgraça, eu quero dizer para você que essas coisas não vão mudar nunca. Mas se você chora, se você lamenta, você vai mais que depressa procurar um meio para mudar a situação. E foi isso que Davi fez. Os seus homens estavam ali em desespero, chorando de amargura. Davi chorou a perda e não entendeu como normal. O que ele fez? Ele foi até o Senhor e se reanimou no Senhor seu Deus. Se ele não tivesse chorado, ele não ia buscar Deus. Nós precisamos buscar o Senhor, precisamos buscar renovo da parte do Senhor, precisamos buscar uma estratégia em Deus, quer dizer, uma forma. Deus, o que eu posso fazer, como eu devo fazer? Deus me deu uma direção para que essas coisas sejam corrigidas na minha casa, muda essa situação. Vejamos aqui o que Davi fez e como ele fez. Os versículos de número 6, a parte B, até o versículo de número 8, nos diz então que Davi entendeu que aquele presente caótico não podia determinar o seu futuro. Meus queridos, o presente vai influenciar sempre no nosso futuro, mas ele não vai determinar. Ele influencia no sentido de que, se hoje eu estou numa situação ruim, eu posso aprender algumas lições e evitá-las daqui para frente, de modo tal que o meu futuro seja melhor. Davi não olha para a circunstância e se sente como um derrotado. O versículo de número 7 e 8 diz assim: disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: traze-me aqui a estola sacerdotal. E Abiatar a trouxe a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu o bando, alcançá-lo-ei. Respondeu o Senhor: persegue, porque de fato o alcançarás e tudo libertarás. O que a gente vê nesse versículo aqui? A gente percebe que, apesar de Davi estar sendo acuado pelos seus homens, são 200 homens de guerra e ele está sozinho, apesar de ter aquela sensação de que foi derrotado gravemente pelos amalequitas, ainda assim Davi busca renovo no Senhor e olha para o futuro. A
perspectiva de Davi não é como eles estão me acusando, mas o que Deus pode fazer por mim amanhã. Antes de Davi, outros homens passaram por situações desagradáveis e buscaram renovo no Senhor, buscaram direção de Deus e foram fortemente encorajados por Deus. Noé estava construindo a arca e os seus conterrâneos diziam que ele era um velho louco. Moisés estava dirigindo o povo e enfrentou diversas vezes rebeliões contra a sua autoridade. Josué teve que lidar com um povo idólatra, mas esses homens foram encorajados por Deus a continuar, e é isso que eu e você precisamos para as nossas famílias. Ainda que as construções de Ziclag estivessem em ruínas, Davi se reanimou em Deus. Mesmo que sua família esteja um tanto quanto atingida e quem sabe até arruinada, você precisa buscar renovo no Senhor. Ele pode restaurar a sua família. Em segundo lugar, o que eu quero destacar aqui, está nos versículos 8 e 9, é que Davi confiou no Senhor e confiou nas promessas do Senhor. O versículo de número 8 diz que Davi procurou Abiatar, e então ele consulta o Senhor, e ele pergunta a Deus: perseguirei o bando? Alcançá-lo-ei? Respondeu o Senhor: persegue-o, porque de fato o alcançarás e tudo libertarás. Partiu, pois, Davi, ele e os 600 homens que com ele se achavam, e chegaram ao ribeiro de Besor, onde os retardatários ficaram. Quero destacar até aqui, depois a gente compartilha o restante, porque o texto enfoca a ideia de que Davi busca o Senhor. Davi chama o sacerdote, Davi chama o homem e ele vem com a estola sacerdotal. A estola sacerdotal, que é de grande importância, porque nela ficava o urim e o tumim, as pedras através das quais se consultava o Senhor. O sacerdote então invoca ao Senhor, e Davi faz a grande pergunta: Deus tem como restaurar tudo isso? Deus tem como recuperar tudo isso? Deus, o que eu posso fazer para poder de fato recuperar minha família? Deus diz então: vai atrás, lute, guerreie, e você vai alcançá-los, e você vai libertá-los, e você vai restituir tudo isso. Eu vou cuidar de você, Davi. Então devemos olhar para essa palavra e trazer então ao nosso coração. Hoje nós não precisamos do urim e tumim, nós temos a própria palavra escrita. Devemos então, como família, nos voltar a ela. Devemos ler a palavra para identificar o que eu posso fazer para recuperar a minha família. Onde eu estou errando? Senhor, o que eu preciso mudar? E aqui cabe uma observação, e vai uma dica muito legal aí para você. Nós precisamos aprender a parar de querer mudar o nosso cônjuge e começar a olhar para o nosso próprio coração e entender o que eu preciso mudar, onde eu preciso mudar, onde eu estou errando. Porque de maneira muito tendenciosa a gente diz assim: você tem que mudar, você precisa parar com isso, você. Bom, quero dizer que nós precisamos olhar para o nosso coração. Fecha parêntese, voltamos aqui para o texto e entendemos no restante da história. Davi saiu, perseguiu, conforme diz o versículo de número 9, ele partiu com seus homens, ele perseguiu, ele lutou, ele alcançou o bando, ele derrotou e ele recuperou a sua família. Isso nos mostra que nós podemos passar por grandes adversidades. O inimigo até pode tentar grandes investidas contra a nossa família, mas nós precisamos entender que nós devemos sempre buscar renovo no Senhor, buscar a direção do Senhor, compreender que Deus está controlando a história da nossa casa, da nossa vida, dos nossos filhos. E então devemos dizer como Abacuque: ainda que a figueira não floresça, ainda que as coisas aparentemente não estejam dando certo agora, eu todavia confio no Senhor, eu vou buscar reânimo no Senhor, eu me alegro no Senhor. Nós precisamos disso o tempo todo. Eu quero então partir para a nossa conclusão
para depois fazer algumas aplicações. Davi foi ao campo de batalha, encontrou o inimigo assim como o Senhor havia dito, salvou suas mulheres, salvou as crianças. Diz aqui o texto, no versículo de número 17: feriu-os Davi desde o crepúsculo vespertino até a tarde do dia seguinte, e nenhum deles escapou, senão só 400 moços que, montados em camelos, fugiram. Assim, Davi salvou tudo quanto haviam tomado os amalequitas. Também salvou as suas 2 mulheres. Davi conseguiu recuperar tudo. E eles então adoram ao Senhor por causa disso. Em Êxodo capítulo 10, versículo 26, quando Moisés está negociando com Faraó a respeito da saída do povo de Israel do Egito, Moisés diz para Faraó que nenhuma unha ficaria no Egito. O que Moisés está dizendo é: Deus tem o propósito de libertar nossas famílias, e não vão ficar nem os nossos velhos, nem as nossas crianças para trás. Não vai ficar nada para trás. Nós vamos adorar o Senhor e vamos juntos. Moisés diz isso para Faraó, capítulo 10, versículo 26 de Êxodo. Certamente essa experiência de Davi em Ziclag traz grandes lições para a nossa família. Lições que mostram que nós não devemos abrir mão do nosso casamento. Nós não devemos abrir mão dos nossos filhos. Em meio a circunstâncias adversas, nós precisamos buscar o Senhor e buscar juntos, para que Ele traga renovo para o nosso coração, para que Ele traga então consolo, para que Ele traga paz. Eu quero dizer que você precisa lutar pela sua família, você precisa lutar pelos seus filhos. Ainda que você pense que seu filho já é um caso perdido, não é. Se ele está vivo, Deus está vivo, então grandes milagres podem acontecer na sua família. Eu quero trazer algumas aplicações. Primeiro, dizer para você que o Deus de Davi é também o seu Deus. O versículo 6 diz: porém Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Não o Deus de seus pais, não o Deus de seus avós, não o Deus de seus antepassados, mas o seu Deus pessoal. Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Desta forma, eu preciso dizer para você: o Deus de Davi é também o seu Deus. O Deus de Davi é o meu Deus, é o Deus dos meus pais, graças a Deus, é o Deus dos meus avós, graças a Deus, mas é o meu Deus. Então eu posso buscá-lo de maneira pessoal, de maneira particular. Eu posso buscá-lo com a minha família, eu posso orar, eu posso buscar a intervenção dele. Eu devo ler a palavra para então buscar orientações sobre como viver com minha família, como viver com meus filhos, como viver no meu casamento. Nós não devemos ficar olhando para as aparências das construções, não devemos ficar olhando para as circunstâncias ao nosso redor. Nós precisamos entender que o grande alicerce da nossa vida é Deus, e é nele que nós devemos buscar refúgio. Em segundo lugar, nós devemos olhar e ver que, apesar de Davi estar sem casa, sem cidade, sem família, sem seus filhos, sem o apoio dos seus homens, Davi tinha Deus, e é tudo que importa. Tudo que importava naquele momento é como ele se relacionava com Deus. Se ele entendesse que Deus tivesse o abandonado, ele jamais buscaria renovo no Senhor. Então isso traz lição para nós, e a lição é que apesar de nós estarmos em isolamento, apesar de enfrentarmos dificuldades, apesar de enfrentarmos tentações, quem sabe talvez você esteja enfrentando até problemas na sua família, quem sabe esteja enfrentando problemas no seu casamento, o seu coração precisa estar firme em Deus. Essa é a relação que realmente importa, porque se você está firme em Deus, Deus vai cuidar também das suas outras relações, Ele vai cuidar de você. Por último, eu quero dizer que você precisa reagir. Eu preciso reagir. Nós devemos chorar até não termos mais forças para chorar, se for o caso.
E devemos então invocar o Senhor e buscar com coragem, e colocar nossa família diante de Deus, e colocar nossos filhos diante de Deus, e colocar nossos casamentos diante de Deus, colocar nossa vida aos pés de Jesus, entendendo que Ele controla todas as coisas. Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Você também deve buscar esse tipo de reânimo no Senhor. Deus abençoe o seu coração, Deus abençoe o seu casamento, Deus abençoe os seus filhos. Você que é jovem, solteiro, que está nos acompanhando, que Deus abençoe seus projetos, Deus abençoe seus sonhos de casamento, seu sonho de namoro, que Deus prepare um jovem educado, crente, servo fiel, para casar com você, moça crente. Deus prepare uma jovem fiel, zelosa, educada, na palavra do Senhor, para casar com você, jovem crente que está nos acompanhando. Que Deus abençoe suas relações, em nome de Jesus, amém. Nós vamos orar, e após a oração nós vamos encerrar este momento. Ó Deus bendito, graças nós te damos, porque o Senhor é o Deus que traz alento aos nossos corações. O Senhor reanima, o Senhor traz paz. O Senhor é o Deus da alegria, é o Deus que traz sempre alegria ao nosso coração, é a fonte da nossa alegria. Por isso o apóstolo Paulo pôde escrever, nos orientando a nos alegrar no Senhor. Ó Deus, que o Senhor possa fortalecer as nossas famílias, que o Senhor abençoe, ó Deus, os casamentos de cada um daqueles que estão nos acompanhando, que o Senhor abençoe os filhos, que o Senhor abençoe, ó Deus, os casais de namorado, que o Senhor, ó Deus, nos dê graça para vivermos nesse tempo mau, que o Senhor nos livre das investidas do inimigo que direto atinge nossos casamentos, nossas famílias, que o Senhor nos livre dos dardos inflamados do inimigo, em nome de Jesus. Derrama a sua graça, a sua paz sobre nós. Ó Deus, coloque também freio nos nossos corações, freio nos nossos lábios, para que nós não venhamos pecar contra Ti, pecando contra a nossa família. Ó Deus, nos livra da queda moral, nos livra do pecado, nos livra, ó Deus, das tentações, em nome de Jesus. Guarda o Teu povo, traz alegria para o coração do Teu povo, e ó Deus, também cuide da situação que estamos atravessando, para que nós em breve possamos estar juntos aqui, adorando o Teu nome na igreja do Senhor. Em nome de Jesus nós oramos, amém, amém. Deus abençoe.